Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero que você curve a sua cabeça. Nós vamos fazer uma breve oração e nós vamos entrar na palavra do Senhor nessa noite. Amém? Querido Deus, estamos, Senhor Pai, mais uma vez em oração diante de Ti, Senhor. Viemos aqui para cultuar o Teu nome, para bendizer ao Senhor, para entregar, Senhor, a Ti o nosso coração quebrantado diante da Tua presença, mas sabemos também que o Senhor tem algo através da palavra nessa noite, da ministração da palavra a entregar a nós. Senhor, que somente aquilo que for, ó Pai, necessário, aquilo que for enviado do Senhor, seja transmitido pela minha vida nessa noite, e que a Tua palavra ela possa atingir o alvo, Senhor Pai, os corações para o qual ela foi mandada, e como uma palavra, como uma espada de dois gumes, Senhor, ela possa, Senhor Pai, penetrar, Senhor Pai, na alma, e que ela possa, Senhor Pai, cumprir o efeito para o qual ela foi mandada. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Pai, crescer, e que eu venha diminuir, Senhor Pai. Prepara o nosso coração, a nossa mente, o nosso ouvido, para nós ouvirmos a Tua palavra, que toda distração, toda vontade de levantar, de caminhar pela igreja, Deus amado, de passear, de se distrair, toda distração, todo comichão nos ouvidos, que nesse momento seja repreendido em nome de Jesus. Que nós possamos estar atentos à Tua voz. Acalma, Senhor Pai, nessa noite, toda barreira, toda situação, tudo que possa se levantar nessa noite, para que nós possamos estar atentos à Tua voz. Porque assim como as pessoas paravam para ouvir Jesus, quando Ele estava pregando às multidões, as pessoas olhavam atentamente porque Jesus estava ali. E não é diferente nessa noite. O Senhor está aqui. Então nós queremos estar atentos à Tua voz. Atentos à Tua voz. O corpo sou eu, é meu, Senhor. Mas a voz, a palavra foi enviada dos céus. E, Senhor, que ela possa, Senhor Pai, produzir o efeito, mudar este ambiente. Que ela possa, Senhor Pai, invadir corações, invadir lares, daqueles que estão nos ouvindo, Senhor Pai, pelas redes sociais. Que ela possa, Senhor, transformar vidas, porque é isso que o Senhor faz. Quando a Tua palavra ela entra em ação, quando o Senhor entra em ação, o Senhor transforma e muda todas as coisas. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos num tema, nesse mês, que fala sobre independência. Vocês lembram? E nós ouvimos palavras maravilhosas aqui sobre esse tema. E nós aprendemos que o homem, ele é totalmente dependente de Deus. Que o homem sem Deus, ele não é nada. Tem uma canção que diz assim: se eu perder tudo na vida, né? Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a Tua presença. Porque a Tua presença é que me faz manter de pé. Então nós aprendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. E eu estava pensando no que trazer à igreja nessa noite. E como sempre, nós pedimos ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar? De que forma o Senhor quer falar? Como eu vou falar sobre independência com a Tua igreja, Senhor? Que também fala comigo. E o Senhor, quando eu fiz essa pergunta, o Senhor me fez lembrar de nós pais. Como nós criamos os nossos filhos para sermos independentes de nós. E o tema que eu vou usar hoje é independentes, mas dependentes. Tá bom? E o Senhor me fez lembrar, pensa bem, você como mãe, você ensinou a Giovana a ser independente de você, você não ensinou? A Giovana nasceu um bebezinho, né, para pedir as coisas, ou reclamar de dor, ou para pedir, né, quando estava com fome, quando ela queria comer, quando ela queria se alimentar, ela chorava. E ela foi crescendo, e ela dependia do meu colo, dependia de eu carregar ela no colo, né? Aos poucos você vai introduzindo alimento, né? Você vai colocando na boca, vai dando na boca. Aí depois você pega na mãozinha da criança, dá uma colherzinha e fala: agora você vai aprender a pegar a comidinha e você mesmo se alimentar. E a gente ensina os nossos filhos, né? De repente eles estão engateando, agora daí você fala: não, agora ele tem que aprender a andar. Aí você começa a ensinar os teus filhos a andar. Você começa a criar os seus filhos para serem independentes.
Não, agora ele sabe andar, você dá banho nele, mas de repente você fala, agora ele pode tomar banho sozinho. E você vai criando os seus filhos para uma independência. Porque é isso, é assim que tem que ser, não é? Eles têm que aprender a serem independentes de nós. Mas nós sabemos que eles vão continuar dependentes também, não vão? Então eles são independentes, mas ao mesmo tempo dependentes. E o Senhor falou comigo, foi assim que eu fiz o homem e a mulher. Quando eu criei a raça humana, os seres humanos, o homem, a mulher, eu também os criei independentes. Eu também dei toda a independência para eles. E a independência que eu quero falar com vocês é no sentido de autonomia, de livre-arbítrio, de escolha. Então o Senhor ele nos deu independência. Cadê o Gustavo? Vem aqui, Gustavo. Sobe aqui, fazendo um favor. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês da forma que o Senhor ministrou ao meu coração. Está aqui o Gustavo. O Senhor, na palavra do Senhor diz que o Senhor olhou para um nada, que era a terra, e ela era sem forma e vazia. Ela era sem graça, digamos assim. Não tinha nada. E o Senhor começou a criar todas as coisas, né? O Senhor criou os répteis, o Senhor disse, haja luz e houve luz, o Senhor criou o dia, o Senhor criou a noite, né? E tem uma música que diz que Ele é o pintor do mundo. E aos poucos Ele foi usando a terra como uma pintura, como uma tela, e foi fazendo a sua pintura, e Ele foi projetando todas as coisas. E diz a palavra de Deus que quando o Senhor criou tudo isso, Ele olhou e disse, isso é bom. Tá bom, ficou legal. Mas de repente Ele olhou para tudo aquilo que Ele fez e pensou, tem uma coisa que eu posso fazer que é melhor ainda. Não vou cuidar disso tudo sozinho. Para que se eu posso colocar alguém para cuidar? Então, Ele decide criar o homem. E do pó da terra, diz a palavra do Senhor, que Ele forma o homem e sopra em suas narizes o fôlego de vida. Aí Ele criou o homem. Né? Não vou fazer você deitar do chão, fazer que você está levantando do pó da terra, porque não vai dar. Tá? Aí Ele criou o homem, veja, Ele olhou, sabe aquela frase que nós dizemos para o visitante? Vamos lá, no 1, 2, 3, Ele disse bem assim, ó. 1, 2, 3 e... Uau! Como você é lindo! Deus olhou para aquela criação e falou, uau, eu arrasei. Isso é muito bom. Olha o que eu fiz. A Paloma tá sorridente ali, né? Olha o que eu fiz. Uma obra perfeita. Isso me agrada. Ele criou o homem e falou assim, isso é muito bom. Isso é muito bom. E o mais lindo de tudo isso, que Deus fez o homem para ser independente dele. Deus criou o homem com braços, com mão, né? Com olhos para enxergar, com ouvidos para ouvir, com boca para falar, nariz para cheirar, com pernas para andar. E Ele ensinou o homem a usar toda a sua independência. Isso não está na Bíblia, eu fui ilustrando na minha mente, tá, o que eu vou falar agora. Aí Deus olhou e falou, nossa, perfeito. Meu filho, eu sou teu Criador. Eu sou Deus. Eu te fiz. Você é perfeito. Tá vendo? Olha, eu vou te ensinar como é que faz. Aqui, ó, teu braço. Você movimenta ele. Você pode usar. Você pode erguer. Você pode abaixar. Tá vendo a tua mão? Movimenta assim, ó. São os teus dedos, a tua mão. Você pode pegar coisas. Isso aqui, ó, sua perna. Mexe ela assim. Viu? É sua perna. Mexe a outra. Agora faz isso aqui. Mais um pouco. São passos. Você consegue andar. Entendeu? Olha, isso aqui para você ouvir quando eu vier conversar com você no jardim, porque eu vou vir todo dia conversar com você no jardim. Você vai ouvir o que eu tenho para falar com você. Isso aqui são seus olhos. Você vai ver, ó, tá vendo tudo que eu criei? Isso aqui é para você. Você vai dominar sobre tudo isso aqui, ó.
Domina. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Você vai escolher um dia, você vai chamar toda a criação que eu fiz e você vai dar nome para tudo isso aqui. E tudo que você der nome, assim será. Porque eu te dou essa autonomia, eu te dou essa independência. Você é independente, você está aqui o jardim. Tá vendo esse jardim lindo que eu fiz? Vamos caminhar por ele? Você pode caminhar por ele. Olha, tá vendo que lindo esse jardim? Eu não vou estar aqui o dia inteiro com você, mas você pode caminhar por ele, você pode conhecer a criação que eu fiz. Aí, Deus estava feliz com tudo aquilo, né? Mas ele falou, tadinho do homem, né? Ele vai ficar uns momentos sozinhos aqui nesse jardim. Eu vou criar mais alguém para ficar junto com ele. Aí vamos chamar a Paloma? A irmã Girlene está ali orando. Aí Deus falou, não, vou te fazer uma adjuntora. Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, né? E da costela dele, ele pegou e fez a mulher. Aí Adão olhou e falou assim, você é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Você faz parte de mim. Aí o Senhor também apresentou, né, para varoa, porque mais para frente diz que Adão deu o nome de varoa, né? Apresentou para varoa todas as coisas, mas Deus deu uma ordem para eles, não deu? Mostrou para ela como que ela tinha também independência e autonomia. Ó, você pode andar para lá, você pode andar para cá, você pode usar suas mãos para tocar todas as coisas. Você tem autonomia, independência, o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Mas, meus filhos, tem uma coisa que eu quero que vocês me obedeçam, que vocês não façam. Tem uma árvore no meio do jardim que se chama a árvore da ciência, do bem e do mal. Essa árvore, eu não quero que vocês peguem do fruto dessa árvore. O resto, vocês podem mexer em tudo, mas nessa árvore, não toquem. Tá bom? Deus deu essa ordem e saiu de cena. E ficaram os dois sozinhos no jardim, né? A mulher certamente ficou entediada. Falou, Adão, vou dar uma volta por aí, né? E Adão falou, tá bom. Vou ficar aqui cuidando das outras coisas. E a mulher foi dar uma volta. Aí foi dar uma volta, de repente ela parou lá, em frente da árvore, da ciência do bem e do mal. E tinha uma maldita, não vamos dizer abençoada, porque não é, de uma serpente. E a serpente começa a falar com Eva e diz para ela provar daquele fruto. E engambela Eva, né? Dizendo que Deus tinha dado aquela ordem para ela, para eles, que não era para tocar, mas não era porque eles iam morrer. Era porque eles iam ser igual a Deus. Atiçou a curiosidade da mulher. A mulher é curiosa, né? Vamos ver então se é isso mesmo que acontece. Então ela usou a autonomia que ela tinha, a liberdade, o livre-arbítrio, a independência que ela tinha aí. Pegou do fruto. E não somente pegou, o que ela fez? Comeu o fruto. E além disso, o que ela fez? Com as suas próprias perninhas, foi lá, levou o fruto para Adão. E Adão também escolheu comer. Aí, Deus chama, Adão, onde você está? É isso que a gente faz. Com que a gente aprendeu a ficar quieto, a se esconder quando a gente faz alguma coisa errada, né? Vem lá de trás. Ah, Senhor, eu percebi que estava nu, então me escondi. Quem falou para você que você estava nu? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela foi lá, naquela árvore que o Senhor falou que não era para pegar, comeu do fruto e trouxe para mim comer. Deus abençoe. Mas foi uma escolha deles, não foi? E o que o Senhor ministrou para mim? Adriana,
Eu dei toda a autonomia, eu dei toda a independência para eles fazerem o que queriam. Com as mãos que eu dei, com os pés que eu dei, com os ouvidos, com o olfato, com o falar, com o tocar. Eu dei toda a autonomia, dei toda a independência para eles. Mas o que eles fizeram? Me desobedeceram. E, gente, o problema não foi a independência que Deus deu. Porque Deus não nos criou para ser fantoches. Ele podia muito bem criar alguém para ser um robô. E ele falar, vai para frente, vai para frente, vai para trás, vai para trás. Pega aquilo, pega aquilo. Não, ele deu toda a autonomia. Diz a palavra do Senhor que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. O que isso significa? Que ele colocou no homem características especiais semelhantes a dele. Inteligência, o falar, o pensar. O que é bom em mim, eu vou reproduzir na minha criação. Eu quero que ele tenha tudo que é bom nele. Então o Senhor, ele fez o homem livre, né? A sua imagem e semelhança mais livre, para ter as suas próprias escolhas, para tomar as suas próprias decisões. E o problema não está na independência que Deus nos deu. O problema está no que nós estamos fazendo com essa independência. O que nós estamos fazendo com esse livre-arbítrio que o Senhor nos deu? Com a independência do pensar. Porque você pode pensar por si só. Você não depende de Deus falar para você, pense nisso, pense naquilo. Não, você pensa o dia inteiro. E a palavra do Senhor nos diz assim, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Ele nos orienta, mas nós escolhemos. Será que eu vou pensar naquilo que é honesto? Será que eu vou pensar naquilo que é verdadeiro? Será que eu vou pensar naquilo que é de boa fama? Muitas das vezes não é isso que a gente faz. Às vezes a gente faz uns 50%, ou às vezes a gente nem faz, a gente peca. Será que o homem tem usado a sua independência, o seu livre-arbítrio, a sua escolha, né, para fazer o correto por onde ele tem andado? Para onde os seus pés, por onde você tem andado? Aonde os seus pés têm te levado? Para que caminhos você está se conduzindo? Que caminhos você escolheu para seguir? Do tocar. A independência do tocar. Oh, Senhor. Eu tenho tocado em tantas coisas que não são do seu agrado. E eu tenho deixado, Senhor Pai, de fazer aquilo que é correto. Eva, ela usou a independência do tocar para escolher tocar naquilo que era santo. Naquilo que por Deus foi proibido, mas era para o seu próprio bem. E quantas vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração, quantas vezes o Senhor nos alerta, não faça isso, não toque nisso, não vá. E nós pegamos e falamos, isso não é de Deus. E nós vamos e fazemos. E a nossa independência, a dádiva da independência, ela pode ser fracassada quando nós permitimos uma palavrinha, né, uma atitude nossa acontecer na nossa vida, que é a desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, a nossa independência, o nosso livre-arbítrio, a nossa autonomia de escolher, de fazer o que é certo, o que é errado, ela é fracassada. Ela é fracassada. Adão e Eva, eles desobedeceram. O livre-arbítrio não foi tirado deles, porque Deus poderia falar, não, vocês pecaram, vai ter a consequência, né, porque teve consequências, mas agora vocês vão ficar paralisados. Vocês não vão conseguir andar, vocês não vão conseguir falar, vocês não vão conseguir fazer nada. Não, Deus continuou dando independência para eles. Vai ter consequências, mas vocês continuem independentes para tomar as suas próprias escolhas, porque eu fiz vocês livres.
Mas, queridos, a oportunidade de gozar daquele belo lugar foi tirado dos dois. E quantas vezes a desobediência nos tira de lugares preparados por Deus, ou nos impede de estar em lugares que serão preparados por Deus. Pense lá no seu trabalho. Às vezes nós nos deixamos nos corromper por fofocas, nos deixamos nos corromper por fazer algo que de repente venha agradar ao teu superior, ao nosso superior, porque nós queremos ser promovidos ou queremos ser vistos, né? E quando nós desobedecemos, nos corrompemos, o Senhor não se agrada disso e nos tira daquele lugar. Ah, é? Você desobedeceu, foi a porta que eu abri para você, mas você usou a tua independência, a tua escolha para fazer aquilo que era errado diante dos meus olhos. Então, eu te tiro deste lugar. Ou, de repente, você está num lugar que é todo corrompido. Pessoas falam mal uns dos outros, né? Um calunia o outro, mas você não se deixa corromper. E pelo fato de você escolher não se corromper, Deus prepara para você um bom lugar e fala, não, você merece mais. Então, eu vou fazer mais pela tua vida. Você fez uma boa escolha. Então, Deus ele tirou Adão e Eva de lá, do jardim. E a desobediência, assim como fez com Adão e Eva, ela nos tira também da presença de Deus. Porque Deus vinha todos os dias passear pelo jardim e conversava com eles. Mas quando eles saíram do jardim, eles já não tinham mais essa presença. Eles saíram do lugar que Deus tinha preparado para eles, da casa de Deus, da casa dele, né, que também era deles. E a desobediência, a nossa escolha, né, a nossa forma errônea de agir, muitas das vezes, nos afasta de Deus, porque eles tiveram que se afastar, ir para longe da presença. Eles tiveram que recomeçar novamente e reconquistar o coração de Deus. Adão e Eva, eles tiveram que sair do jardim. E quem sabe você tomou uma escolha errada, ou tem tomado uma escolha errada, e você tem decidido escolher aquilo que afaga a sua alma, aquilo que supre as suas necessidades financeiras, aquilo que você acha que é bom para você. Mas, queridos, isso vai te tirar do jardim. Porque as tuas escolhas, a tua autonomia, a tua forma de pensar, a tua forma de agir, não está sendo alinhada com a vontade de Deus. Então vamos ter muito cuidado, muita cautela com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos, com aquilo que tocamos, com aquilo que vemos, para onde irmos, em lugares que entramos, que frequentamos, o que fazemos no nosso dia, desde que abrimos os nossos olhos e quando nos deitamos. Vamos tomar cuidado porque o Senhor ele olha todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas. O Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos. Ele vê a nossa vida, Ele sonda a nossa vida. E Ele vê o que nós temos feito durante o nosso dia, as nossas 24 horas. Para onde nós temos corrido? Para onde nós temos olhado? Nós podemos e temos o direito de tomar as nossas próprias decisões. Vocês lembram da história do filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do seu pai. Ele podia comer, ele podia beber, ele podia dormir sossegado, né? Ele tinha uma casa boa, ele tinha um pai maravilhoso, porque pelo que a história nos conta, ele era um pai maravilhoso, cuidadoso, que amava os seus filhos. Mas um dia ele decide tomar uma decisão. Eu quero ser independente do meu pai. Só que ele queria ser independente, mas ele queria levar a herança do pai. Ele não queria começar do zero. E a mesma coisa foi lá no jardim. Adão e Eva continuaram a sua independência, mas eles levaram isso do pai. E eles continuaram pecando. E eles continuaram fazendo coisa errada. Então, ele decide, eu vou sair da casa do meu pai, vou pedir para ele a minha herança e vou viver a minha vida. Afinal de contas, eu posso fazer o que eu quiser. Só que essa escolha do filho pródigo deu certo, igreja?
E essa história, ela se repete nos dias de hoje, igreja? Infelizmente, sim. Não deu muito certo. E ele saiu da presença do pai, gastou toda a sua herança com amigos que estiveram com ele, até o momento que o dinheiro acabou, ele ficou sozinho e ele teve que comer bolotas dos porcos, né? E quando ele se viu sem solução, sem chão, de repente ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não consigo viver sem o meu pai. Eu sou dependente do meu pai. Então ele decide voltar para a casa do pai. E o pai o recebe novamente, com toda alegria e com todo amor. Mas, queridos, o que eu aprendo com essa lição? Que independência sem Deus, ela tem tempo determinado. Essa independência que o filho pródigo foi viver longe do pai, ela teve um tempo determinado, durou muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Durou enquanto o dinheiro acabou. Talvez você possa estar dizendo: eu sou independente, eu tenho o meu salário, eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha vida. Independência sem Deus é fracasso. Independência sem Deus tem tempo determinado. Quem te dá saúde para trabalhar? Quem faz você abrir os teus olhos todos os dias? Com as misericórdias dele, ele te acolhe e diga: viva, desfrute de mais um dia que eu te dou. Quem faz você poder correr atrás do seu sustento? Quem te dá fôlego de vida? Quer ver uma coisa? Às vezes nós achamos que nós somos independentes. Tranca a sua respiração, o máximo que você puder. Fica sem respirar. Consegue? Por que você não consegue? Por que eu não consigo? Está vendo? Independência sem Deus tem prazo determinado, tem tempo. E o que você está fazendo com essa independência que Deus te deu, com esse livre-arbítrio que Deus te deu, que você não corre para voltar para os braços do Senhor, que você não corre para fazer a obra do Senhor, que você não corre para Jesus? O que você está fazendo com essa independência, com o tempo determinado? O tempo é curto. Jesus está voltando. Ontem nós estávamos indo para aquele evento, aquela multidão de pessoas, aqueles ônibus. Eu falei: isso é evangelismo. Isso é se doar pela causa. Isso é fazer a obra de Deus. Nós somos independentes, mas o nosso tempo aqui de independência é passageiro, queridos. E talvez você diga assim: eu sou independente. E eu sei da minha vida. Quando eu quiser voltar para a igreja, eu volto. Eu faço o que eu quiser. Agora não é hora de eu voltar para Jesus. Agora não é hora de eu entrar no ministério. Agora não é hora de eu ficar me prendendo com as coisas de Deus, porque eu tenho que cuidar da minha família, porque eu tenho que cuidar dos meus interesses, eu tenho que cuidar da minha vida financeira, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Desculpas e mais desculpas e mais desculpas e mais desculpas, e nós estamos usando a nossa autonomia para entristecer o coração de Deus, para nos afastar cada vez mais de Deus, para estar longe de Deus. Certamente doeu no coração do Senhor, de Deus, quando Ele teve que expulsar daquele lugar tão lindo que Deus tinha preparado. Olha, é de vocês. Certamente doeu no coração de Deus quando Ele disse: saiam do jardim. E dói no coração de Deus quando nós falamos: Senhor, eu não preciso de você. Eu posso viver sem você. Engano nosso. Nós não conseguimos viver sem o Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Independência sem Deus é fracasso. Independência sem Deus é derrota. Independência sem Deus
é humilhação, porque aquele jovem, ele foi humilhado, ele teve que comer das bolotas dos porcos para poder se alimentar, para não passar fome. Independência sem Deus é vergonha, porque ele teve que tirar o orgulho de si, e ele teve vergonha de voltar para a casa do seu pai. Dizer, será que o meu pai vai me aceitar de volta? Mas que nós possamos entender que nós precisamos voltar para Jesus. Independência sem Deus, queridos, é morte. É morte. E quantas pessoas estão morrendo pouco a pouco, mas não estão percebendo? Ou estão deixando apenas o tempo passar, deixando o tempo correr e o tempo tem passado. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, eles seriam abreviados, os últimos dias seriam abreviados, porque nós não suportaríamos as tribulações dos últimos dias. O dia tem 24 horas, quantas horas você precisa para fazer todas as suas coisas? Mais de 24, não precisa? Porque o tempo está sendo curto. Os dias estão abreviados. O Senhor está à porta. E se esses dias não fossem abreviados, nós não suportaríamos. O mundo lá fora tem boas notícias? Quando você olha para os jornais, tem boas notícias? Quantas pessoas morreram lá na Líbia? Mais de 20 mil pessoas era a expectativa com aquela inundação de pessoas que morreram. 20 mil pessoas. Será que todos conheciam a Jesus? Eles esperavam por aquele inundamento? Não. Ninguém queria morrer daquele jeito. Os dias estão sendo abreviados. Nós precisamos voltar para Jesus. Precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus de uma vez por todas. Talvez eu e você, nós estejamos sendo desafiados a usar a nossa liberdade para viver longe de Deus. Talvez você está usando a sua liberdade para viver longe de Deus e não percebeu tudo isso. Mas perceba isso enquanto é tempo. Perceba enquanto é tempo. E volte enquanto é tempo. Se arrependa. O que é arrependimento? É você tomar outro caminho, né? Você ir ao inverso daquilo que você estava fazendo. Outro exemplo que nós temos é quando o povo de Israel, ele foi conduzido pelo deserto, pelo Senhor, né? E foram guiados por Moisés. E eles tinham toda a provisão dos céus, eles tinham todo o cuidado dos céus sobre a vida deles. Mas houve um momento que eles estavam lá no deserto e que Moisés subiu para falar com o Senhor. E que Moisés demorou um pouco mais de tempo para descer do monte. E aquele povo se desviou. Ficou desviadinho. Falou, não, acho que Moisés morreu. Moisés não vai voltar mais. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar outro Deus. E fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquela imagem, aquela estátua de ouro. E isso entristeceu muito o coração de Deus. E eu fiquei imaginando, naquele momento eles estavam vivendo a total dependência de Deus. Naquele momento eles estavam vivendo todas as provisões de Deus sobre a sua vida. Mas eles preferiram usar a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, a sua independência, as suas mãos, o seu falar, o seu tocar, o seu pensar, para adorar a outros deuses. Eles estavam vivendo as provisões de Deus, mas rejeitaram a Deus. E é diferente conosco, queridos? Não. Quantas vezes nós estamos vivendo as provisões de Deus na nossa vida? Passando por deserto, mas Deus está lá. Estou com você. Está chorando, mas eu estou chorando com você. Está sofrendo, mas eu estou sofrendo com você. Eu estou com você. Eu não disse para você que eu estaria com você todos os dias da sua vida? Você já morreu? Não. Então eu estou com você todos os dias da sua vida. Eu estou com você. E você está vivendo as provisões do Senhor, a bondade de Deus sobre a tua vida, o cuidado de Deus sobre a tua vida. Mas você escolhe usar a sua independência, a sua autonomia,
né, o seu pensar, o seu falar, o seu agir, para levantar deuses, erguer altares na sua vida, para exaltar pessoas, mas para rejeitar Deus, para levantar ídolos, redes sociais, amizades. Eu tenho um amigo que, nossa, não troco por nada. Corre para o amigo, mas não corre para Jesus. Desabafa nas redes sociais, mas não desabafa com o pastor e daí reclama. Mas o pastor nem fala comigo, estou passando por uma luta. Se você tivesse tomado a atitude de fazer a mesma coisa que você fez quando você colocou nas redes sociais, estava com problema de ir falar com o pastor primeiro, ele saberia. Porque a palavra do Senhor diz que é para você comunicar as suas necessidades aos santos. Você escolheu falar para a pessoa errada, fazer o que era errado. Aí quer jogar a culpa no outro. O povo de Israel, naquele momento, perdeu o temor do Senhor. E quantas vezes nós perdemos também o temor do Senhor? Essa é outra atitude que torna a nossa liberdade, a nossa autonomia fracassada. A falta de temor, a falta de reverência. Gente, o que mais tem nas igrejas hoje em dia é a falta de reverência. É a falta de temor. É a falta de honra. Infelizmente, nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, mas fazem pouco caso na hora da ministração. Infelizmente, nós temos pessoas dentro da igreja que estão ali, num privilégio de poder andar, de falar, de adorar, de levantar as suas mãos, de bendizer ao Senhor. Mas não tem reverência de parar para ouvir a Deus. Não, mas eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso mandar uma mensagem para ver se eu não esqueci o ferro ligado. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Amor, vamos passar na pizzaria depois? Tem que resolver tudo na hora do culto. Porque senão depois não dá tempo. A gente perde o temor de Deus. E infelizmente o temor de Deus tem sumido de dentro das igrejas. Porque as pessoas estão usando a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, a sua independência, as suas escolhas para rejeitar e excluir Deus das suas vidas. E Deus nos chama para perto dele. Volta para mim, porque você depende de mim. Amanhã, quando você abrir os seus olhos, eu vou falar para você, isso é dependência de mim. E eu não estou jogando isso na tua cara, porque eu amo você. E é porque eu amo você que eu estou mostrando para você hoje que você está agindo e fazendo da forma errada. E eu te quero agindo da forma correta. Porque a sua independência tem prazo determinado, mas a eternidade é para sempre. A eternidade é para sempre. E ela só vai ser dada para aqueles que tomaram boas escolhas, para aqueles que negaram a si mesmo, para aqueles que negaram a sua própria vontade, para aqueles que falaram: Senhor, eu quero fazer o que é certo. Senhor, eu não vou me corromper. Senhor, eu vou voltar para os teus caminhos. Nós estamos aqui com a nossa autonomia e nós temos dois caminhos à nossa frente: a vida e a morte. E ainda nós titubeamos e falamos: para qual será que eu vou? Nós temos à nossa frente a bênção e a maldição. E nós falamos: será que vai ser muita coisa que vai acontecer na minha vida se eu escolher ir só um pouquinho por esse caminho? Está na nossa frente o caminho, a verdade e a vida. E do outro lado está lá o diabo dizendo: eu vim para te roubar, para matar e destruir. E ele está tão bonito, está tão enfeitado que você fala assim: Jesus, só um minutinho, depois eu volto. Porque eu consigo voltar a hora que eu quiser. Está na nossa frente o perdão e o ressentimento. Mas a gente escolhe ressentimento. Não, Senhor, me magoou. Está difícil arrancar isso do meu coração. Não vou, Senhor.
Está na nossa frente a verdade e a mentira. E o que a gente escolhe muitas das vezes? Mentir. Mentir até para Deus. Acha que mente, né? A gente acha que mente para Deus. Está na nossa frente o amar e o rejeitar. Mas a gente escolhe o quê? Rejeitar. O amar, Senhor, só se o Senhor for me amar. Me ama, Ele me ama. Aí olha para o outro assim, viu? Ele me ama. Agora você, não sei não. O que você fez essa semana? Eu vi. Você estava lá no Instagram online, fazia não sei quantas horas. Você entendeu? Nós temos a autonomia de obedecer e desobedecer. Mas nós escolhemos o quê? Desobedecer. Independência sem a presença ou a direção de Deus, queridos, é morte, é fracasso. Hoje uma jovem confessou para mim, que ela falou bem assim. Eu olhei para o celular dela e falei, o que aconteceu no teu celular? Quebrou a tela do meu celular. Falei, mas como assim? Eu orei para Deus e falei que eu estava ficando muito tempo no celular. Que eu precisava ficar sem ver o celular, sem as redes sociais. Aí o que aconteceu? Do nada caiu no chão meu telefone, quebrou a tela do meu celular. Falei, Aí Deus respondeu a tua oração. Mas ela escolheu, ela falou assim, Senhor, eu sei que eu gosto desse celular, desse meu iPhone, né, que eu preciso dele, mas eu estou disposta, Senhor, a ficar sem ele, se for para agradar o teu coração. E ela falou assim, que Deus me libertar, eu espero que Deus devolva ele para mim novinho. Falei, amém. Você vai aprender a usar. Então é assim, nós temos escolhas, nós temos autonomia. Nós temos que aprender a amar essa autonomia que o Senhor nos deu. Mas com sabedoria. Use com sabedoria. Quando você começar a tua semana, né, já começou hoje, na verdade, mas amanhã no teu trabalho, seja sábio. Seja sábio no teu falar, no teu agir, no teu andar, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você tem inteligência, você tem características iguais ao do Senhor na sua vida. Então faça o que é certo, faça o que é correto. Na sua família. O irmão Luiz abriu o culto aqui, que foi uma confirmação de Deus. Ele falou também sobre escolha, que Josué, ele escolheu dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele escolheu. E você e eu, será que nós temos escolhido dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ou será que nós temos somente orado, Senhor, faz a obra, mas a gente não traz para a igreja os filhos? Ou, Senhor, eu estou orando, estou buscando, mas fulano não quer vir para a igreja. Continua orando. Deus vai fazer a obra. Deixa nas mãos de Deus. Quem não vem por amor, vem pela dor. Deixa nas mãos de Deus. Eu te digo para você, independência tem prazo determinado. Uma hora ou outra, essa pessoa vai reconhecer que precisa de Deus e vai vir para o Senhor. Você está orando, deixa nas mãos do Senhor. Então que nós possamos usar com sabedoria a independência que Deus tem nos dado. Famílias, usem com sabedoria a independência. Pais, esposos, esposas, usem com sabedoria a independência que Deus deu. Cuidado por onde andam, cuidado o que falam, cuidado o que vem. Porque às vezes a sua falta de sabedoria, a sua má escolha, pode não somente afetar a sua vida, mas pode afetar a sua família. Adão e Eva, eles tiveram as consequências, mas parou neles? Não. As consequências vieram de geração em geração. O homem comerá do fruto do seu trabalho, do suor do seu trabalho. As mulheres terão dores de parto. Parou lá em Eva? Não, continuou de geração em geração. Por uma má escolha, né? De geração em geração, as consequências daquele pecado têm chegado até a última geração.
Então, cuidado, vamos ter cuidado com as nossas atitudes, porque às vezes o que nós fazemos vão afetar pessoas que não têm nada a ver com as nossas escolhas, mas elas vão sofrer por nossa causa. Amém? Vamos orar ao Senhor? Não vou pedir para você se colocar em pé, nem se ajoelhar. Você tem autonomia, você tem independência para fazer o que você quiser. Não vou pedir para você vir à frente, porque você tem autonomia e independência para você fazer o que você quiser. A palavra de Deus, ela foi ministrada nessa noite aos nossos corações. E o Senhor te dá a liberdade. Filho, eu estou falando com você. E eu te dou liberdade para escolher o que você quer. Você quer, a partir de hoje, ser um independente, totalmente dependente de mim? Ou você quer continuar sendo independente? Desfrutando das minhas provisões, desfrutando das minhas bênçãos, desfrutando da minha bondade, do meu amor pela tua vida, porque é grande, mas ainda escolhendo rejeitá-lo. Fale um momento com o Senhor. Faça uma oração a Deus. A oração que essa jovem fez, eu digo assim que tem oração que é perigosa. Foi uma oração perigosa. Porque ela não sabia o que ia acontecer. Aconteceu, né? O que Deus achou melhor que fosse. Você está disposto a fazer uma oração perigosa nessa noite? Dizer, Senhor, eu quero abrir mão. Mas eu quero, Senhor Jesus, para agradar o teu coração. Eu quero, Senhor Jesus, porque eu preciso mudar de vida. Eu quero, Senhor Jesus, porque eu preciso, Senhor, mergulhar no teu amor novamente. Eu preciso falar em línguas estranhas novamente. Eu preciso, Senhor Pai, me derramar, me quebrantar na tua presença novamente. Eu preciso ter desejo, Senhor Pai, por ministrar, Senhor Pai. Eu preciso ter desejo, Senhor Jesus, por fazer a tua obra. Eu preciso, Senhor, ter desejo por almas. Eu preciso ter desejo pelo Senhor em primeiro lugar. Senhor, que o reconhecimento dos nossos pecados, das nossas atitudes, Senhor Pai, venham até nós nessa noite. Abre, Senhor Pai, os nossos olhos. Tira a cegueira, Senhor, dos nossos olhos. Purifica as nossas mãos. Purifica, Senhor, os nossos pés. Purifica, Senhor, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso ouvir, Senhor Jesus. Purifica, Senhor, as nossas vidas. Que nós possamos nos voltar para o Senhor. Que nós possamos nos voltar para Ti, Senhor. Como uma palavra, Senhor Jesus. Como uma espada de 2 gumes, Senhor, que ela penetre até a alma,